Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo. Aqui hoje nós vamos falar aí sobre os resultados de Itaúsa, né? Depois de ter esperado aí sair todos os resultados das suas investidas, a Itaúsa aí no dia 17, né, de março fez a apresentação dos seus resultados referente ao quarto tri de 2024 e o fechamento anual. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como vieram os números da Itaúsa. Na comparação ali, trimestre contra trimestre, ficou até interessante, né? No ano contra ano, ficou um pouco mais ali flat, mas o resultado foi um resultado, né, positivo aí para a instituição e para os seus investidores. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, né, eu tenho que dizer que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados. É simplesmente um vídeo instrucional para trazer informações do mercado financeiro para vocês. Também quero pedir aí para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não foi inscrito aqui no canal, inscreva-se e venha fazer parte da nossa comunidade. Dito isso, vamos aqui, né, para o resultado da Itaúsa no quarto trimestre de 2024. Aqui nós temos um breve resumo, né, do que foi o ano de 2024 da empresa. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender. De primeira, a gente pode destacar aqui os 14,8 bilhões de reais de lucro líquido no ano de 2024. E só pontuando aqui que esse é um lucro líquido recorrente, né? Eles estão aqui excluindo os resultados dos desinvestimentos que foram realizados na XP com a venda das suas ações. Tá? Então aqui é somente aquele resultado que a empresa tem ali de forma recorrente. O portfólio deu uma desvalorizada, como o mercado, né, acabou caindo, e ela investe em outras empresas, e essas empresas, em sua maioria, têm ali capital aberto na Bolsa de Valores, então acaba acontecendo, né, de ter uma variação patrimonial no portfólio da empresa. O ROI recorrente da empresa está em 17,4% ao ano, né, um aumento aí de 1,7 pontos percentuais em relação ao ano de 2023. E aqui alguns destaques, né? O lucro líquido da empresa teve um crescimento aí de 21,5% em relação a 2023, né? O maior da série histórica, refletindo aí o sólido resultado do portfólio, né? Quando a gente fala sólido resultado do portfólio, a gente tem que dar uma ênfase aí muito grande ao principal ativo da carteira de investimentos da Itaúsa, que é o Banco Itaú, né? Que veio aí com resultado excelente no ano de 2024. A remuneração aos acionistas também foi algo muito positivo. A empresa fez uma declaração em fevereiro de 2025, né, de 6,6 bilhões de reais em proventos adicionais, né, além daquilo que já foi pago ao longo do ano de 2024, totalizando aí, né, proventos relativos a esse ano de 2024 de 9,6 bilhões de reais líquidos, o que totalizou 88 centavos por ação, um aumento aí de 20% em relação ao ano de 2023, o que representa um dividend yield de 10,8%, né? E um payout aqui de 68%, ou seja, a empresa distribuiu 68% daquilo que ela lucrou, né? Então, um payout aí relativamente alto e uma distribuição relativamente interessante com um yield, né? Aí muito satisfatório, acima de 10%. A empresa ela faz a distribuição trimestral de juros sobre capital próprio, os quais, né, a partir do ano de 2025 vão aumentar para 0,02 centavos por ação líquidos, né? Aqui serão pagos aí a partir do primeiro dia útil após o encerramento do respectivo trimestre. Então, a cada trimestre eles fazem essa distribuiçãozinha, né, esse fluxo de caixa aí trimestral. Eles têm aí também uma subscrição de ações, né, uma chamada de capital no valor de 1 bilhão de reais, representando aí, né, uma emissão de ação no valor de R$ 6,70. Um deságio, né, um desconto para esses investidores estarem fazendo essa subscrição de 30% em relação ao valor de mercado da empresa. Né, considerando aí a posição acionária do dia 17 de 2 de 2025, e a adesão para essa subscrição será entre o dia 10 do 3 de 25, né, e 10 do 4 de 2025. Além disso, a empresa também realizou uma bonificação de 5% de ações que foi concedida àqueles acionistas com posição acionária até o dia 2 do 12 de 2024. Então a gente vê aqui que a empresa, além de ter uma distribuição de 68% do lucro líquido, né, ela também
está aí fazendo uma bonificação de 5%, né, para os seus acionistas. Isso significa, né, mais retorno para o investidor da Itaúsa. Dando uma descidinha aqui, a gente pode ver como foi o quarto trimestre da empresa. Quando a gente olha, né, para o trimestral, a gente vê que a empresa teve aqui, né, um crescimento bem interessante, principalmente quando a gente fala de lucro líquido, com um crescimento de 24,8%, quando a gente compara o quarto TRI de 24 contra o quarto TRI de 2023. O lucro líquido recorrente é a mesma coisa, um crescimento de 16%. O ROI da empresa saiu aí de 14,7% para 16,8%, um crescimento de 2,2 pontos percentuais. Quando a gente olha para o anual, né, o crescimento do lucro líquido e do lucro líquido recorrente foram bem aí, né, diferentes do trimestre contra trimestre. Quando a gente compara 24 com 23, a gente vê que o lucro líquido crescendo 9,7% e o lucro líquido recorrente crescendo 21,5%. Então, a gente vê, né, que a empresa está conseguindo ter crescimento aí nos seus resultados. E aqui abaixo a gente consegue visualizar o resultado individualizado, né, das empresas. Quando a gente olha, né, nessa parte aqui, ó, a gente consegue ver esse resultado, né, da Itaúsa separado ali, né, pelos setores em que ela investe e também cada uma das empresas como que foi o resultado delas. A gente vê, né, que boa parte do resultado da Itaúsa vem da parte do setor financeiro, que é aí o Itaú Unibanco, que deu aí um total de 3,9 bilhões de resultados no quarto trimestre para a Itaúsa e em 2024, né, teve aí um resultado de 15,1 bilhões de reais. É um crescimento de 19% aqui quando a gente olha no ano contra ano e 22% no trimestre contra trimestre. Então, né, um crescimento significativo que no geral aqui da carteira, né, a carteira cresceu 14% o seu resultado no trimestre contra trimestre e 18% no anual. A parte não financeira da Itaúsa é formada aqui por Alpargatas, Dexco, CCR, Aegea, Copa Energia, NTS e outras empresas. A gente vê aqui que a Alpargatas teve, né, um lucro líquido positivo de 9 milhões de reais no quarto tri de 24 e, né, um lucro líquido aí em 2024 de 48 milhões, revertendo um prejuízo lá de 2023 que foi de 14 milhões. Então a empresa nesse ano de 2024 foi melhor que em 2023. A Dexco, pelo contrário, no trimestre teve um prejuízo de 32 milhões, né, e no ano contra ano caiu aqui 68%, né, um resultado da empresa, saindo de 238 milhões para 75 milhões no resultado anual. Quando a gente olha para a CCR, teve um resultado positivo, com um aumento de 26%, né, no ano contra ano, e uma queda aqui no trimestral de 9%, fazendo 37 milhões no quarto tri e 184 milhões no ano. A Egea, que é uma investida de saneamento, né, teve aqui uma queda de 49% no ano contra ano e de 93% no trimestre, né, então com um resultado piorado, fazendo apenas 2 milhões de reais aí de resultado no quarto tri de 2024. E quando a gente olha no anual, 40 milhões de reais. Então a empresa teve piora nos seus resultados. A Copa Energia, né, teve uma melhoria significativa, 12% no trimestre contra trimestre, 6% no anual, né, chegou a 292 milhões no anual e 80 milhões no trimestre, né, quarto trimestre de 2024. A NTS, resultado negativo no trimestre, menos 34 milhões, e no anual, né, teve aqui 145 milhões, um crescimento de 780%. Então, a NTS, apesar de no trimestre ter sido pior, no ano, né, ela teve uma recuperação significativa. As outras empresas que não é tão relevante, né, 6 milhões aqui no trimestre e 11 milhões aqui no ano contra ano. Na Itaúsa, então, hoje a gente precisa pontuar o quê? 98% do resultado da empresa vem de Itaú. Aí, né, tem aquela incógnita que muita gente se pergunta: será que eu devo investir em Itaúsa e Itaú? Né, eu digo hoje, olhando pela a carteira da Itaúsa, como que o Itaú está tão representativo, chegando a ser 98% do resultado, eu falo que meio que se torna, né, ali você comprar o mesmo risco. Né? Quando você está comprando Itaúsa, você praticamente está quase comprando aí o Itaú, vamos se dizer assim. Mas é claro,
A Itaúsa tem outras empresas dentro do seu portfólio, empresas essas que têm um potencial muito grande de crescimento, como a Egea, por exemplo, né? Mas ainda assim tem que se avaliar muito bem se vale a pena ter Itaú e Itaúsa na carteira de investimento. É importante também, né, a gente ressaltar um pouquinho sobre a questão da dívida da empresa. A Itaúsa ela vem aí, né, desde 2022, movimentando bastante essa questão da dívida, né, com a estratégia aqui Liability Management. Ou seja, ela está fazendo realocação, fez muita amortização, fez pré-pagamentos, diminuiu muito essa dívida, só que em 2024 ela mudou um pouco o perfil, né? Ela fez um alongamento da dívida, ela fez aqui um alongamento dessa dívida com um refinanciamento aí de 1,3 bilhões de reais. Então ela fez uns movimentos que diminuiu a dívida bruta em 45%, a dívida líquida caiu 82%, os serviços da dívida caíram em 50% e o prazo médio dessa dívida aumentou em 2,3 anos. Então, agora eles têm mais tempo para pagar essa dívida. E eles conseguiram fazer, né, um remanejamento dessa dívida, onde eles não terão amortização do principal até o ano de 2028. Então, a empresa acaba ficando um pouco mais tranquila em relação à sua geração de caixa e o custo financeiro em relação à dívida. Então aqui a gente vê um pouco desse movimento, né? Então ao longo do tempo eles veem aqui, ó, a dívida líquida ela veio diminuindo, né? Em 2023 essa dívida lá no quarto trimestre estava abaixo de 1 bilhão, permaneceu assim, né, até o terceiro trimestre de 2024 e no quarto tri de 24 eles voltaram a ficar com essa dívida acima de 1 bilhão de reais. E o prazo médio dessa dívida aumentou, né, para 6,6 anos. Lá, né, no terceiro trimestre de 2023 esse período de pagamento era de 4,5 anos. Então, eles conseguiram aqui, né, alongar de forma satisfatória o tempo dessa dívida. E o custo médio, né, ou seja, o quanto eles estão pagando de juros, aí também teve uma diminuição, né, ali no custo fixo, porque eles pagam CDI, né, mais 1,54% hoje. O problema é que eles diminuíram o custo fixo da dívida, né, que é aqui esse pré-fixado, mas quando a gente olha para o CDI, que é a parte volátil dessa dívida, ele vem aumentando, né? Então essa dívida, mesmo com essa diminuição de 1,54%, ela acaba se tornando mais cara, principalmente se na reunião do Copom, né, nós tivermos um reajuste de 1% na Selic mais uma vez. Então esse desconto que eles conseguiram aqui mais ou menos de 0,44%, né, vai sumir do mapa, porque o aumento do CDI, né, vai cobrir esse desconto que eles conseguiram e ainda acrescentar um pouco mais, né? Então é algo positivo por um lado, mas quando a gente olha, né, a parte pós-fixada da dívida ali, a gente vê que ela é algo que vai prejudicar um pouco a empresa, né, aí no médio prazo. Em 2028 eles não vão amortizar, então vai ficar 25, 26, 27 sem amortizar nada da dívida, e a partir de 2028 começa novamente o plano de amortização, sendo que 29 e 30 eles conseguiram diminuir esse plano de amortização, né, fazendo com que a empresa tenha que pagar menos. Aqui tem a composição do capital da alavancagem. A empresa hoje tem um patrimônio líquido de 90,4 bilhões de reais, né, que representa 91% aí do patrimônio dela, e ela tem um passivo de 8,7 bilhões, né, que representa 9%. Esses passivos são debêntures e notas comerciais, provisões que a empresa realiza, né, e dividendos sobre juros capital próprio a pagar e demais passivos que a empresa possui. A dívida líquida da empresa hoje é de 1 bilhão aí, aproximadamente, né, em 2024. O valor de mercado do portfólio, né, da empresa é de 121 bilhões de reais e o endividamento, né, da dívida líquida pelo patrimônio líquido dela representa 1,2%. Então, em relação ao patrimônio líquido, a dívida da empresa está ok. A alavancagem, né, da dívida líquida pelo valor de mercado da empresa, né, está aqui em 0,9%. E a cobertura de juros está aí, né, de proventos, despesas e juros em 13 vezes. Então, a empresa, em relação à dívida, a dívida da Itaúsa é uma dívida ok, apesar de ter aumentado, né, ali um pouquinho, mas ainda é uma dívida que é muito baixa em relação a tudo que a empresa recebe de provento, a geração de caixa que a empresa tem. Por falar em fluxo de caixa, aqui a gente tem o fluxo de caixa da empresa, né, e que começou lá 31/12 de 2023 com 3,1 bilhões de reais e fechou aí 31/12 de 2024 com 3,5
bilhões de reais. Então, a empresa conseguiu ter uma geração de caixa positiva no ano de 2024. E aqui tem as remunerações. Então, a empresa remunerou muito bem os seus acionistas aí, né, durante o ano de 2024. 2025 não vai ser tão diferente, já começou muito bom, com uma distribuição aí de 6,8 bilhões de reais, sendo, né, esse valor bruto e o valor líquido de 6,6 bilhões de reais. Fazendo a contabilidade do que o acionista recebeu nos últimos 12 meses, chega a um valor total aqui de 0,94 centavos brutos por ação e 0,88 centavos líquidos, né, o que dá um dividend yield de 10%, né, um dividend yield bem satisfatório, inclusive dividend yield que vem crescendo ao longo do tempo. Então a gente vê aí Itaúsa, né, uma empresa bem redondinha, vindo aqui para o site nas direções. A empresa, né, nos últimos 12 meses está com a valorização negativa, 1,86%, mas nos últimos 30 dias a gente vê a empresa subindo aí 3,26%. E nos últimos 7 dias subiu quase 6%. Né? Quando a gente olha o histórico da cotação da empresa, né, a gente vê que a empresa ela vem subindo ao longo do tempo, apesar de ela ter uma variação muito grande, né, mas é uma empresa que sempre vem valorizando. Ah, por que a empresa nunca sai dos R$ 10? Porque a empresa ela paga dividendos recorrentes, né, e esses dividendos são descontados aqui da cotação. Então acaba que a empresa parece que está andando de lado, mas não está. A empresa ela valoriza ao longo do tempo e você vai recebendo esses dividendos e também vai baixando aí o seu preço médio ao longo do tempo com as bonificações que eles fazem e as próprias compras que você faz no valor de mercado. Descendo aqui, a gente vê a empresa com dividend yield de 10,69, né? Quando a gente abre aqui e vê a média do dividend yield da empresa, a gente vê uma média que está subindo, né? Hoje está na casa de 5 a 6% ao ano. Então, a empresa está com um dividend yield médio bem interessante aí ao longo do período. Mas a Itaúsa foi isso, resultado excepcional, crescimento aí do lucro líquido, né? A gente viu que o Itaú se tornou mais representativo ainda no resultado da empresa, e as outras investidas dela não foram tão bem assim. Mas diga aqui nos comentários o que você achou do resultado da Itaúsa e me diga aí se você tem ela em carteira ou não. Dito isso, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você não for inscrito aqui no canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.